Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Roger Rossato aqui do canal Roger Rossato Rebobinagem. E hoje estamos aí para mais um vídeo. Eu tô com esse motor aqui. E ele é um motor que tá trabalhando lá numa bomba d'água. Motor monofásico, 4 polo, ó. Ele é um motor da Kobak. O cliente fala que ele é 12,5, mas ele tá com medidas de 10 CV. Até a caixa de ligação dele ali não deu para ver direito, mas a corrente dele tá com a corrente de 48 amperes ali, tá em torno de 10 CV, monofásico. Motor de 4 polo. Esse motor veio para mim para trocar platinado, por incrível que pareça, mas depois da gente abrir o motor, olhar melhor, um motor que molhou bastante, ó. Olha como ele tá enferrujado, ele trabalha numa bomba de irrigação de arroz. E esse motor aqui a gente vai mostrar para vocês o que está acontecendo com ele. Primeiramente falar que ele está condenado. A gente condenou esse motor porque a gente colocou o megômetro aqui para fazer umas medições, ver como é que o motor se comporta. E o motor está com baixa isolação. Eu vou fazer uma medição aqui em 500 volts, vou mostrar para vocês que ele está com curto para carcaça. Então como é que eu faço? Eu coloco uma garra do megômetro aqui na carcaça do motor e eu pego outra e coloco aqui, num cabo de saída. Já conferi aqui a parte de dentro dos cabos de saída, tá tudo certo, não tá pegando em nada, não é cabo de saída. Então eu tô com o meu megômetro em 500 volts aqui, eu vou fazer o teste, ó. Aqui deu uma boa isolação, ó, nesse fio aqui, tá? Mas conforme eu mexo aqui no megômetro dá fuga para carcaça. Eu troquei o cabo aqui, ó, vou mostrar para vocês agora, vou medir aqui. E ó, tá dando isolação baixa. Então esse motor aqui a gente condena. Quando dá isolação baixa assim, ele tá dando fuga aí para carcaça, condena. Por que condena? O motor não vai ter um rendimento bom. Ele vai dar um curto, vai acontecer de danificar o estator dele, né? Pode ver, ó, que ele tá bem sobreaquecido, né? Então vai danificar o estator dele, pode ser que funda o cobre ali na chapa, dê um ponto quente e vá trabalhando. Pode até ser que ele trabalhe normal, mas vai acontecer isso aí. Além de ele correr o risco de dar um choque em alguém for operar lá, for manusear o equipamento, pode tomar um choque. Então a gente agora vai tirar os esquemas dele. Eu olhei os esquemas dele aqui e ele é pacote 190 e diâmetro 135 milímetros, né? Deu um 10 CV. Mas eu vou tirar os dados dele porque, segundo o cliente, ele está trabalhando como um 12,5 lá, na mesma bomba que ele trabalha com outro motor de 12,5. Então eu vou tirar os dados dele aqui, vamos ver como é que vai estar, se vai bater com os dados que eu tenho anotado aqui. Pessoal, já comecei a fazer o meu motor aqui. Eu falei pra vocês que eu ia tirar os dados dele, mas esse motor tava muito alterado, então eu resolvi fazer pelos dados do 10 CV mesmo, tá? E aí eu tô aqui fazendo a primeira camada. Aqui eu coloquei duas pra ver. Ele tá um motor meio apertado, porque esse motor deu muito trabalho pra poder limpar ele. E aí andou deslocando umas chapas aí e acabou que ficou um pouco ruim de mexer, de lidar com ele. Mas eu vou dando sequência aqui e mostro pra vocês. Aí eu vou falar o esquema dele no final, depois que a gente testar ele. Então vamos dando andamento aí. Pessoal, então eu terminei aqui os grupos da primeira camada. Esse já é da segunda, né, que eu coloquei pra ver como é que ia ficar. E eu tô com os grupos da segunda camada pronta aqui. Os outros 3 grupos, são 4 grupos, né, cada camada. Então agora eu vou começar o segundo grupo, colocar terceiro e quarto. Aí eu mostro pra vocês depois de colocado aqui. Pessoal, eu terminei então aqui a principal, ó. Coloquei as 2 camadas, ó. Agora eu já acamei aqui e vamos começar a bobina auxiliar. A bobina auxiliar vai cair aqui agora, né? Vai caindo assim. Seguinte, o passe 10 é dividido, é passe 6, 8, 10. Só que eu vou fazer diferente. Por exemplo, eu vou fazer, em vez de eu dividir aqui, eu vou fazer 2 grupos
com passe 6, 8 e 2 grupos com passe 6, 8 e 10. Por quê? Eu pego aquelas espiras que eu ia apanhar em cada passe 10, no caso, eu dobro elas, né? Coloco tudo em um grupo só. Por exemplo, eu vou colocar no passe 10 de 2 grupos. Esses 2 grupos que tem o passe 6, 8, 10, eles vão ter, por exemplo, 14 espiras está ali nos dados. Eles vão ter 28 espiras então. Que é 3,19, 28 espiras. Eu vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar só passe 6, 8. Vai dar na mesma. Eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês depois de colocado. Entendeu? Pessoal, deixa eu explicar melhor pra vocês. A minha bobina auxiliar tá com passe 6, 8, 10. 4 grupos de bobina, né? Com 7 espiras no passe 6, 10 espiras no passe 8 e 14 no passe 10. O passe 10 é dividido. O que acontece? Cai 14 espiras aqui de um grupo e depois cai 14 espiras do outro. No caso, o que eu fiz? Eu vou fazer 2 bobinas assim, com passe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passe 6 e 8. Continua as mesmas espiras, com 7 espiras no passe 6 e 10 espiras no passe 8. Só que esse grupo já terminou, ó. Beleza? Eu faço 2 desses. E aí eu faço 2 com passe 6, 8, 10, normal. Aí eu não coloquei 14 espiras aqui. O que eu faço? Eu coloco 14 espiras nesse grupo que eu fizer 6, 8, 10. Aí no caso fica com 28 espiras no passe 10. Aí fica canal cheio, não fica dividido aqui. Então eu faço 2 grupos, vou fazer mais um desse. E faço com passe 6 e 8, com a mesma quantidade de espira. E aí eu faço 6, 8, 10. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou fazer um 6, 8, 10. Vou mostrar aqui pra vocês colocado, pra vocês entenderem. Pessoal, ó, agora então eu enrolei o outro grupo, ó. Enrolei com 7, 10 e 28. Tem outro ali também, ó. Pode ver. Tô aqui com o meu primeiro colocado. Eu tenho um aqui também de passe 6, 8. 2 grupos com passe 6, 8. 2 grupos com passe 6, 8, 10. Então agora eu vou colocar na sequência aqui, ó. Eu vou colocar esse do 6, 8, 10 aqui. E aqui também. A sequência é a seguinte. Coloca um do passe 6, 8. E do lado você coloca um do passe 6, 8, 10. Aí você bota de novo um do passe 6, 8. E depois outro do passe 6, 8, 10 e fechou. Vou mostrar aqui pra vocês depois de pronto. Ó, pessoal, deu uma adiantada aqui. Já acabei o lado da contrária da ligação, coloquei todas as bobinas aqui, fiz a amarração, a isolação. Então, ó, como é que ficou, ó. Nós temos aqui 2 grupos menores, passe 6, 8, e 2 grupos maiores, 6, 8, 10, o passe. Você tem que seguir aquela sequência, né? Coloca um grupo passe 6, 8, na sequência do lado coloca um grupo passe 6, 8, 10, aí depois você coloca de novo um grupo do passe 6, 8, e depois coloca de novo um grupo do passe 6, 8, 10. Não pode colocar os 2 grupos maiores um do lado do outro, ou os menores um do lado do outro. Tem que seguir essa sequência. Colocar um grupo com mais bobinas, depois colocar o outro que está com menos, depois colocar o outro com mais bobinas de novo, e depois o outro que está com menos. Aí fecha aqui, ó, igual ficou aqui. Então agora eu vou fazer a ligação dele, mostrar depois de pronto agora aqui. Bom, pessoal, eu terminei o serviço aqui. O meu motor tá pronto, ó, o acabamento, ó. Ficou bem top esse lado aqui, graças a Deus. Agora eu vou pôr ele no verniz, eu já acamei ele todinho. Então agora nós vamos colocar ele no verniz, vamos deixar ele secar bem. E daí a gente vai montar ele. Vamos fazer o teste aí de isolação dele e o teste da corrente, como é que ele vai funcionar aí. Aí a gente passa os dados na sequência. Então, pessoal, tô aqui com o meu motor pronto já, né? Fiz a ligação dos capacitores ali, só desconectei o cabo platinado do bobina auxiliar pra gente poder estar fazendo aí os testes do megômetro sem o capacitor, né? Eu tô aqui com o meu megômetro, ó. É um megômetro que eu tenho vídeo no canal aí, da Unity. Muito bom. Eu vou colocar ele na escala de 500 volts. Eu vou colocar uma garra aqui. Deixa eu melhorar aqui pra vocês. Então é o seguinte, eu vou estar colocando ele aqui, uma garra na carcaça do motor.
e vou pegar um fio aqui. No caso eu vou pegar o fio da bobina auxiliar. Então a gente vê a bobina auxiliar. Ó, tô aqui com o fio da bobina auxiliar. Soltou aqui, deixa eu colocar de volta. Então vamos lá. Injetando 500 volts aqui no motor. Temos 160 mega ohms. O motor tá aprovado aí na isolação. Lembrando que a gente tem o platinado aqui, então o platinado ele acaba interferindo pouco. Não sei o porquê, mas ó, tá beirando uns 200 mega ohms já. Então tá boa a auxiliar. Esse motor deu muito trabalho, ele deslocou o estator, então deu muito trabalho para poder fazer ele. Ele pode ter ficado com a isolação não tão boa assim. E eu usei nele o isolante classe B. O isolante classe B, ele veio original de fábrica assim, né? Mas geralmente ele dá menos que o classe F, tá, galera? Então ele tá em torno de 200 ohms aqui, ó, mega ohms. Conforme eu mexo os cabos aqui ele muda, mas em torno de 200 mega ohms tá bom, tá? Então agora eu vou colocar aqui no meu cabo da bobina principal. Eu vou pegar, por exemplo, aqui para medir o cabo número 1. O cabo número 1 e o cabo número 3, que são os cabos de cada camada aí. Não preciso medir em todos os cabos, só no 1 e no 3 aqui. Então vamos ver. Liguei o meu megômetro aqui para fazer a leitura. Você vê que na bobina principal aqui, ó, tá dando um valor mais alto, ó, porque a auxiliar fica mais perto do induzido ali, fica mais apertada. E tem o platinado, então geralmente o platinado ele interfere um pouco na medição. Mas ó, tá indo bem, ó. Em torno aí de 700, 750 mega ohms aí em uma camada dele aqui, na primeira camada. Vamos para a segunda camada. Cabo número 3, fazendo a leitura. Segunda camada, passando aí dos 500 mega ohms. Conforme eu mexo o cabo aqui, ele muda. Mas em torno de 500 mega ohms, ó, 600. Então vocês veem que não tem mais fuga para carcaça. O motor tá apto para trabalhar. Então agora eu vou terminar aqui de montar ele. Vamos testar, ver como é que ficou a corrente desse motor, fazer o teste de corrente e em seguida vamos falar os dados deles para vocês. Queria só salientar para vocês que isso aqui é um aparelho muito bom na oficina. Às vezes você está com problema no motor, não consegue identificar, e esse equipamento acaba te auxiliando muito, né? Tanto para você ver se está bem isolado o motor, achar fuga aí, curto-circuito, às vezes se injetar uma tensão maior você consegue achar. E sempre que você tiver um motor que der fuga para carcaça, condene, não deixe, porque você está colocando em risco a vida do seu cliente. O seu cliente está perdendo rendimento lá no equipamento dele, o motor vai consumir mais, vai ficar perigoso. Então, e no caso desse motor que trabalha numa bomba d'água, então o cliente manuseia esse motor num lugar que tem muita água lá, então é perigoso. Então sempre minha dica para vocês é condenem o motor quando é esse caso do megômetro pegar uma fuga aí, porque pode ser muito perigoso, tá? Então, como vocês viram no início do vídeo, ele teve uma fuga de corrente aí, então já condena, já rebobina, passa orçamento para o cliente, que vocês não vão ter dor de cabeça depois. Então agora vamos testar o motor aqui, terminar de montar e testar. Então pessoal, vamos fazer agora o teste dele, né, da corrente. Já montei ele, ó. Que a defletora tá lá com o cliente. Eu tô fechando na menor tensão, né, porque ele é 220, 440. Então eu tô fechando ele em 220, né, que não tem 440. Vou colocar aqui para vocês verem a polia. Então eu vou ligar ele ali. Funcionando. 23 amperes e meio. Na carga ele vai dar entre 48 e 50 amperes.
tendo aí um fator de serviço ainda. Uma corrente de fator de serviço. Então o motor tá 100%. O teste da corrente aqui. Então agora vamos ao esquema dele, galera. Pessoal, vamos aos dados então do motor. Ele é da Kobach, né? Modelo 132M, 10CV, 1760 RPM. Ele tem 36 ranhuras com um pacote de 190 mm e diâmetro de 135. A tensão dele ficou 220, 440, tá? Mas pode trabalhar na energia rural, não tem problema nenhum. E o fator de serviço dele provavelmente é 1.15, por isso que ele ainda pode trabalhar na energia rural. Aí na principal dele, primeiramente ele está em camada dupla. O que significa? Nós temos uma camada e depois outra por cima. Então nós temos 4 grupos numa camada, 4 grupos de bobina. Cada grupo tem 4 bobinas e 4 grupos com 4 bobinas na outra camada. Então ele está com passe 3, 5, 7 e 9. 8 espiras no passe 3, 10 espiras no passe 5, 14 espiras no passe 7 e 15 espiras no passe 9. Tá? Ele é passe ímpar. O fio é 3 vezes o 19. Isso é por camada, tá, galera? Isso aqui não é o total, é por camada. E a ligação dele é a série paralelo camada dupla, tá? O que significa? Vamos supor que a gente tem 4 grupos. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês depois. Ele tem 4 grupos, ele faz um fechamento de frente, sai um cabo para fora e é feito séries. E na auxiliar dele tá normal em série, tá? Passe 6, 8, 10. Esse é o original dele. 6, 8, 10, 4 grupos, né? 3 bobinas por grupo. Passe 6, 8, 10. 7 espiras no passe 6, 10 espiras no passe 8 e 14 espiras no passe 10. Fio 319 também, tá? Outra coisa, ali vocês viram que eu fiz ele 2 grupos com passe 6, 8 com essa quantidade de espiras e 2 grupos com passe 6, 8, 10. Só que aí, como eu não coloquei em 2 grupos o passe 10, no passe 10 desses 2 grupos que eu fiz, que tem passe 10, eu dobrei as espiras aqui, tá? Deu na mesma. Então a ligação dele é série. Ele tá na tabela com 3 capacitores 216 por 259 e 220 volts, mas eu coloquei o capacitor que estava nele já para aproveitar, 2 378 por 454, os de partida. O permanente é um de 50 por 400 volts, esse eu peguei lá da tabela. Aí aqui eu tenho algumas anotações, que é calçamento de forma, a forma que eu uso e tal. Ajuda muito. Vou mostrar para vocês qual que é a ligação da principal dele aqui. Pessoal, mostrar para vocês então como é que ficou a ligação desse motor. A ligação dele é ligação série paralela, camada dupla monofásica na principal, né? Nós temos uma camada aqui, ó, da principal, e temos outra, tá? Então aqui nós temos as letras. Vou deixar esse diagrama para vocês, ó. 1 e 3 sai da mesma ranhura, e as letras aqui significam as séries. Nós temos o 1 saindo aqui, aí ele faz uma série e sai cabo número 2. Aí aqui entra um de novo, faz outra série e sai cabo número 2. E na auxiliar vai ser a mesma coisa, tá? Na outra camada a mesma coisa, ó, o 3. Aí o C aqui tá significando uma série, faz uma série, sai cabo número 4. Aí começa com o 3 de novo. Aí aqui eu tenho outra série, sai pro cabo número 4. Aí o que eu faço? Eu pego essa saída aqui do 4, junto as duas e saio com o cabo para fora. Tanto no 4, quanto no 1, quanto no 2, você pode ver que eles estão saindo em dois lugares diferentes. Eles vão se juntar e sair para fora.
todos esses cabos que estão saindo em dois lugares diferentes. Aí na auxiliar, ó, a gente tem cabo número 5, ligação série normal. As letras estão significando as séries, tá? E com E, F com F, G com G aqui significa séries. Aí a gente tem o 5 aqui e o platinado aqui, é o cabo que sai pro platinado e capacitor permanente, tá? Então é isso aí, galera. O motor tá pronto aqui, aprovado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Pena que o cliente não trouxe a defletora pra gente finalizar ele, mas ele vai colocar lá. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like aí, se inscreve no canal para ajudar a gente. Um forte abraço, até o próximo vídeo.